as mãos para adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor. Vamos ficar de pé. Tu és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Cante como se fosse uma oração nessa noite. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor.
Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande alegria estarmos aqui nessa noite falando do amor de Deus, pregando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso que são temas que o pastor escolheu que nos deixam meio no estreito, mas Deus é bom, Deus é misericordioso. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo número 13, que no momento nós sabemos em partes conhecemos, mas um dia nós o veremos face a face, estaremos com Ele, e todos os mistérios nos serão revelados por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos nos preparar, porque Jesus Cristo está voltando, e em breve nós estaremos com Ele na glória. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, o tema que me foi proposto é falar sobre a grande tribulação. Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 21. Para nós decorrermos esse tema, grande tribulação, nós temos que buscarmos outros textos, né? Então, logo após eu fazer essa leitura de Mateus 24, nós estaremos indo lá para o profeta Daniel, capítulo de número 9, e faremos também algumas citações do livro de Apocalipse, né? Daniel, Deus revelou para ele no passado, Jesus Cristo revelou aos seus discípulos ali, e serve para nós no presente, e o apóstolo João ali em Pátimos, o Senhor nosso Deus revelou coisas futuras, que já passamos, né? Passaremos, e certamente as últimas não passaremos, estaremos no céu. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 21 de Mateus 24. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se serviria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cordeiro está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse texto de Mateus 24, ele estava ali saindo do templo, com os seus discípulos, e quando ele saiu ali a parte de fora do templo, os discípulos, eles começaram a mostrar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo a grandeza que era aquele templo, a arquitetura que era aquele templo. Mas Jesus olha para aquele templo e disse que aquele templo seria destruído, que não restaria pedra sobre pedra ali naquele templo. E logo mais adiante nesse texto, o Senhor e Salvador Jesus Cristo começa a revelar para os seus discípulos coisas escatológicas,
coisas que iriam acontecer futuramente. E o Senhor diz, queridos irmãos, na sua palavra, Ele diz que, porque haverá então grande aflição. Nós que conhecemos a história passada, vivemos no presente, já conhecemos que na história humana, a humanidade já passou por terríveis acidentes geográficos, vulcões, terremotos, maremotos, guerras, doenças, pragas, pandemias, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está dizendo para os seus discípulos que nada irá se comparar com aquele dia, o que irá acontecer. Nada irá se comparar com aquela grande aflição que haverá de vir sobre a terra. Jesus disse que nunca houve antes e nunca haverá depois tamanha aflição. Queridos irmãos, quero estar lendo aqui livro do profeta Daniel, o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 24, porque o Senhor nosso Deus, Ele revelou com muita clareza a Daniel sobre a grande tribulação, sobre os acontecimentos que viriam acontecer na grande tribulação. Daniel, nos capítulos anteriores, capítulo 8, propriamente dito, ele entende que pelo livro do profeta Jeremias, já havia terminado o tempo que o povo de Deus iria passar ali na Babilônia, que os 70 anos ali de aflição havia acabado. Mas no capítulo 8 de Daniel, Deus começa a dar algumas visões para Daniel, visões de coisas futuras. E diz a palavra do Senhor que Daniel, ele começa a se perguntar sobre aquelas visões, e ele se prostra diante de Deus, como sempre, em oração, em jejum, buscando a presença de Deus. Ele começa a orar ali, e diz o texto, diz a palavra do Senhor, que antes de ele terminar a oração, Deus envia o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel chega diante de Daniel e diz o seguinte: olha, Daniel, quando você começou a sua oração, já foi determinado para que eu descesse aqui para te dar a explicação. Louvado seja o nome do Senhor. A importância da oração do crente, irmãos. Quando o crente é fiel a Deus, quando o crente está na direção de Deus, quando ele abre a sua boca para orar, o Senhor nosso Deus já está enviando a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê assim, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo Gabriel chega diante de Daniel e fala: ó, Daniel, Deus me enviou aqui para te dar explicação sobre a tua visão. Sabe por quê, Daniel? Porque tu és muito amado por Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que nós sejamos muito amados pelo Senhor nosso Deus. E a partir do versículo de número 24, do capítulo 9 de Daniel, irmãos, para nós entendermos em que tempo nós estamos vivendo e quando que virá esse tempo da grande tribulação. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, através do profeta Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor dá uma visão para Daniel de 70 semanas, e foi compreendido, e nós compreendemos através do estudo da palavra do Senhor,
que essas 70 semanas não eram semanas de dias, mas que essas 70 semanas proféticas de Daniel eram semanas de anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somando 70 vezes 7 daria um tempo de 490 anos. E o anjo ele começa a explanar e a explicar para o profeta Daniel o que aconteceria nesse período, durante essas 70 semanas. E nós lendo, irmãos, esse texto, é muito interessante que ele nos dá por detalhe, os acontecimentos futuros. Logicamente que lá em Pátimos, o João teve uma visão como Daniel teve, só que mais abrangente, com mais detalhes. Mas aqui é muito claro os acontecimentos futuros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor diz para Daniel que 70 semanas estavam determinadas. Portanto, se está determinado por Deus, tudo que Deus determina, queridos irmãos, aleluia, se conclui integralmente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus determinou, aleluia, e essa determinação aqui da profecia das 70 semanas vai se cumprir tudo, literalmente. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Então, para nós entendermos, queridos irmãos, essas 70 semanas, vamos ter que percorrer esse texto, aleluia. Então, 70 semanas totaliza um total de 490 anos. E fala que haveria um tempo que teria a última semana de 7 anos. E aí essa semana seria da grande tribulação. Então, queridos irmãos, qual o propósito dessa grande tribulação? Qual o motivo da grande tribulação vir sobre a terra? E o motivo está aqui, queridos irmãos. Está no versículo de número 24, louvado seja o nome, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a grande tribulação virá sobre a terra, para purificar, para preparar, para extinguir o pecado, para que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quando Ele vier, quando Ele voltar, quando Ele descer com a sua igreja sobre a terra, aleluia, o mal já não mais existirá. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E diz o texto, queridos irmãos, eu vou estar lendo o texto, depois nós iremos fazer algumas colocações. E diz que o versículo número 25 diz o seguinte: sabe e entende que desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando que se iniciou essas 70 semanas proféticas de Daniel? Diz aqui o texto, queridos irmãos, sabe, entende que desde a saída da ordem para restaurar, ou seja, isso aconteceu lá em Neemias, capítulo de número 2, quando o rei Artaxerxes, ele deu um decreto a Neemias para Neemias voltar a Jerusalém, ajudar a restaurar os muros. Ali se inicia as 70 semanas proféticas de Daniel. E aqui tem 3 etapas dessas semanas. Primeiro se fala aqui, queridos irmãos, de 7 semanas,
que foi da saída do decreto do rei Artaxerxes até o término da construção do templo, que foi um período de 49 anos de duração. Está lá em Ageu, capítulo de número 2, quando Zorobabel deu continuidade à construção e terminou a construção do templo. Ali se passou as 7 primeiras semanas, como diz aqui, que a primeira seria de 7 semanas. E depois haveria até o Messias mais 62 semanas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, 7 semanas mais 62 semanas, que começou lá no decreto do rei Artaxerxes, quando ele deu ordem a Neemias para retornar, para reconstruir os muros de Jerusalém, até a morte e a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se passaram 69 semanas das 70 semanas proféticas de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, essa profecia, ela já viveu 483 anos, mas ainda falta uma semana de anos, falta 7 anos a ser cumprido. E por que, pastor, que foi interrompido? Por que parou nos 483 anos? E não teve essa continuidade das 70 semanas? Parou, sabe por quê, queridos irmãos? Porque Deus olhou do céu com misericórdia para mim e para você, e enviou o seu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, um novo tempo se abriu, o tempo dos gentios, o tempo da graça de Deus, o tempo da oportunidade, o tempo para que todos aqueles que clamarem pelo nome de Jesus serem salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tempo, queridos irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E já se passou, queridos irmãos, mais de 2000 anos que a graça de Deus está estendida sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Já faz mais de 2000 anos que Deus usou da tua misericórdia para conosco e falou: eu vou dar uma oportunidade para o povo, para os povos da terra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Mas um dia Cristo voltará, irmãos. Aleluia. Em breve Cristo voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos irmãos, explicou que até no versículo de número 5, explica que, entendo que desde a saída até a restauração de Jerusalém, do templo, até o Messias, né, seriam 7 semanas primeiro e depois mais 62 semanas. E depois das 62 semanas, olha o que diz no versículo de número 26, irmãos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Como já foi pregado aqui pelo pastor José Pereira, que no ano 70 após Cristo, o general Tito romano, ele invadiu Jerusalém e destruiu, né? Destruiu Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel, 445 anos antes de Cristo, Deus já havia revelado esses acontecimentos futuros para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos alerta, Deus é tão maravilhoso que Ele não pega ninguém de surpresa, queridos irmãos. Só não vai para o céu quem não querer seguir a Jesus, quem não querer ser firme, quem não querer andar no caminho de Cristo, quem não querer aceitar o sangue de Cristo na sua vida, quem não querer usar as vestes brancas que Jesus nos oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é tão bom que Ele nos alerta, Ele tem nos alertado, queridos irmãos.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso que ninguém, queridos irmãos, se desculpará diante de Deus. Ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então diz que o Messias será retirado depois de 69 semanas e virá a destruição sobre Jerusalém. Aí já começa a falar de coisas futuras, irmãos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aí já começa a falar do anticristo. Aleluia. Mas antes, queridos irmãos, que nós entramos nesse assunto da grande tribulação, aleluia, nós temos que ter ciência que nós, Igreja do Senhor, nós não estaremos aqui nesta terra, nós não estaremos presentes aqui, nós estaremos na glória com o Senhor nosso Deus, nós estaremos adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós temos algumas evidências, nós temos alguns versículos na Bíblia que nos dá essa orientação, louvado seja o nome do Senhor. Lá quando João ele escreve as 7 igrejas da Ásia, as últimas 2 igrejas que ele escreve Filadélfia e Laodiceia, lá em João capítulo número 3, versículo de número 10, o Senhor fala para a igreja de Filadélfia, que é tida como igreja padrão, como igreja que irá ser arrebatada, como a igreja que anda na presença do Senhor, como a igreja que busca a face do Senhor. Ele diz, olha, como fosse fiel, como guardaste a palavra da paciência, louvado seja o nome do Senhor, assim eu também te guardarei do dia da tribulação, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor não passará, queridos irmãos, Deus não permitirá que a igreja do Senhor passe por esse processo da grande tribulação, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que lá em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos menção, João fazendo menção, o Senhor e Salvador Jesus fazendo menção sobre a igreja. Mas aí no capítulo 6, quando começa a grande tribulação, até o seu término, que é lá no capítulo 19 de Apocalipse, nós não vemos falar da igreja na terra. Aleluia. Isso significa que a igreja estará com Cristo no céu, louvado seja o nome do Senhor. Quem vai estar lá com Cristo, irmãos? Oh, glória a Deus! Nós estaremos lá para todo sempre, queridos irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, já se cumpriu 483 anos da profecia de Daniel, 69 semanas. Agora nós vivemos o tempo da graça de Deus. É um tempo especial que Jesus abriu para nós, o tempo da oportunidade, o tempo dos gentios, aleluia, para que nós venhamos aceitar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em breve, queridos irmãos, esse tempo ele irá se findar. Em breve Jesus Cristo irá voltar, irá levar a sua igreja para o céu. E aí continuará, aleluia, a última semana profética, para completar as 70 semanas proféticas de Daniel. Aleluia. Então, essas 70 semanas, irmãos, ela vem lá desde o decreto foi dado a Neemias, até quando Jesus Cristo descer com a sua igreja para reinar, para estabelecer o seu reino de paz, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, para nós entendermos a sequência dos eventos escatológicos que irão vir sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro,
antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, quando a igreja estiver no céu, já foi pregado aqui pelo pastor José Pereira também, aleluia, haverá o tribunal de Cristo, um julgamento para a igreja ser galardoada. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, queridos irmãos, acontecerá as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos ali no estado de eterna satisfação. Coisas, queridos irmãos, que não imaginamos, que não pensamos, que não visualizamos, que não entendemos aqui na terra, nós estaremos vivendo com Cristo lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei, queridos irmãos, qual que será a sensação, mas eu tento me aproximar e não consigo, irmão, porque será além daquilo que nós imaginamos, do que nós pensamos. Aleluia. Será um tempo, um período maravilhoso que nós estaremos lá no céu com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Neste momento, queridos irmãos, o Espírito de Deus, ele será retirado na questão de ele convencer o homem do pecado. Certamente ele estará oferecendo salvação para aqueles que não se curvarem, mas como aquele que leva o homem ao arrependimento, não estará mais. Aleluia. Nós não sentiremos, quem estiver aqui não sentirá mais essa alegria que nós estamos sentindo nesta noite. Não sentirá mais a presença do Espírito de Deus dentro, irmãos. Aleluia. Então vamos valorizar, queridos irmãos, porque o Espírito do Santo do Senhor, ele faz morada, ele está presente em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo, queridos irmãos, nós temos que aproveitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos irmãos. Aleluia. Após esses acontecimentos, irmãos, aí irá surgir o anticristo. O anticristo, ele virá como, ele é conhecido como a besta. Ele virá como um líder político. Um homem que terá o poder de convencer os outros através das suas falsas mentiras. Lá em Daniel, capítulo de número 7, ele é visto com um chifre pequeno, ou então ele não virá logo como alguém grande, poderoso. Não, irmãos. Ele irá começar de baixo, mas ele continuará conquistando, ele continuará enganando as nações, ele continuará se fortalecendo. Enganarão a muitos nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo, queridos irmãos, o anticristo, ele firmará um pacto de 7 anos, diz lá aqui em Daniel, com muitos, mas ele firmará um pacto de 7 anos com os judeus, porque ele vai ser um líder que trará uma paz falsa, uma paz ilusória, como o inimigo sempre tem feito ao longo dos anos. Tudo que ele faz é mentira, nada do que ele faz é perfeito, nada do que ele faz é bom, porque bondade só existe no nosso Deus Criador, verdade só existe no nosso Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí neste momento, queridos irmãos, quando as nações acharem que estão prosperando, que está correndo tudo bem, que a economia está boa, que há bastante alimento sobre a terra, neste momento, lá no capítulo 5 de Apocalipse, diz a palavra do Senhor que João, ele olha, e lá ele vê um livro, e esse livro ele não vê ninguém que possa abrir, ninguém que possa
folhar esse livro, mas ele olha esse livro, ele está na mão direita do Filho de Deus, de Cristo, e diz a palavra que ele é o único capaz, ele é o único que pode abrir aquele livro, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único que é digno de abrir aquele livro, louvado seja o nome do Senhor. Esse livro, queridos irmãos, não é um livro comum, que nem nós temos hoje, era um pergaminho enrolado. E eles tinham por costume, cada parte do livro que eles enrolassem, cada capítulo de um livro, eles colocavam um selo, e assim por diante. E somente Cristo, queridos irmãos, somente Cristo é digno, será digno de abrir esse livro, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele abrir esse livro, queridos irmãos, aquela paz ilusória que estarão vivendo na terra irá acabar. Porque esse livro, ele terá 7 selos, e significa os primeiros juízos de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que ficaram na terra, sobre aqueles que não quiseram aceitar, seguir os caminhos e os propósitos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que falaram, isso não tem nada a ver, todos aqueles que falaram, eu vou deixar para mais tarde, esses sofrerão, irmãos, sofrerão dias terríveis. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que o Cordeiro do Senhor, ele abriu ali o primeiro selo, e esse primeiro selo diz que tinha um vindo no cavalo branco, e esse não é Jesus, era o anticristo, que ele é um imitador de Jesus, e diz que ele veio para vencer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz que ali foi aberto um segundo selo, e nesse segundo selo diz que a visão de João, um cavalo vermelho, e diz que ali veio sobre a face da terra guerra e sangue. Guerra e muito sangue nessa época será derramado sobre a face da terra. O terceiro selo, como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 5 em diante, diz que vai vir uma fome sobre a terra sem precedente, algo que nunca foi visto anteriormente, uma fome sem precedente virá sobre a face da terra. Aí será aberto o quarto selo, 1/4 da população da terra são aniquilados por fome e por peste. 1/4 da população da terra será aniquilado por fome e pestes. No quinto selo aberto, na visão de João, ele viu muitos mártires, pessoas que não adoraram a besta, que não adoraram o falso profeta, chegando diante do trono de Deus e sendo recebidos lá com vestes brancas no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas serão martirizados, irmãos, pagarão um alto preço por não ter subido com Cristo, quando Cristo veio buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No sexto selo, queridos irmãos, abalos físicos no céu e na terra. O sol escurecerá, aleluia. Aí no sétimo selo, queridos irmãos, aí já vai anunciar os próximos juízos de Deus sobre a face da terra. Nesse tempo já está se aproximando ali os primeiros 3 anos e meios da tribulação. O anticristo, ele quebrará o acordo que ele fez com Israel. Ele passará a perseguir o povo de Deus, começará a matar o povo de Deus. Nesse tempo, o falso profeta
ele surgirá como uma força religiosa e obrigará todos a adorarem a besta, adorarem o anticristo. E todos, queridos irmãos, que se prostrarem, receberão uma marca, receberão um número, esse número 666. O inimigo das nossas almas, ele é um imitador de Deus, mas nunca será igual ao nosso Deus. 666 simboliza número humano, governo humano. O homem foi criado no sexto dia, então simboliza um governo humano. Esse 666 significa o diabo, o dragão, lá do capítulo 12, que tentará imitar a Cristo, a Deus. O outro 6 é o anticristo, que tentará imitar a Jesus Cristo. O outro 6 é o falso profeta, que tentará imitar o Espírito Santo do Senhor. Esse é o trio do inferno, que por um período estará sobre a face da terra, mas não permanecerão para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É um assunto assim que nós teríamos que ter mais tempo, mas eu tentei aqui fazer um esboço para comprimir o máximo, mas mesmo assim, né? Então, após, queridos irmãos, o anticristo está forçando as pessoas a adorarem a besta. Nessa época será derramado sobre a face da terra mais juízos da parte de Deus. Dentro dos 7 selos, no último selo dos 7 selos, no 7º selo, sai as 7 trombetas. A primeira trombeta será de saraiva de fogo, de sangue sobre a terra. 1/3 da vegetação será destruída. A segunda trombeta algo como uma grande montanha irá cair sobre o mar. 1/3 da vida marinha será destruída. A terceira trombeta, 1/3 dos rios e das fontes serão contaminados. A quarta trombeta, escuridão na terra. 1/3 do brilho do sol e das estrelas desaparecerá. A quinta trombeta, gafanhotos vindos do inferno, irmãos, durante 5 meses irão atormentar todos os seguidores da besta e do falso profeta. Nessa época os homens procurarão a morte e não encontrarão. Dizem que esses gafanhotos serão como escorpiões, que eles terão rostos de homens. Coisa terrível, atormentarão durante 5 meses a terra. Ao soar a sexta trombeta, cavaleiros infernais virão do inferno. No original, lá João diz que são 200 milhões de demônios. Esses 200 milhões de demônios serão divididos em 50 milhões de demônios. E à frente de cada grupo de 50 milhões de demônios, terá um cavaleiro infernal comandando. Coisa terrível, queridos irmãos. E diz que ali eles tirarão a vida de 1/3 da vida na terra. Aí, queridos irmãos, a 7ª trombeta é uma introdução para os últimos 7 juízos que serão derramados sobre a terra. Nesse tempo, o anticristo, juntamente com o falso profeta, eles convencerão os homens da terra que a culpa é de Deus. Mesmo com tanto castigo sobre a terra, muitos, milhares e milhares, blasfemarão e colocarão a culpa em Deus.
Aí então, queridos irmãos, virão as 7 últimas juízos de Deus sobre a terra, que são as 7 taças. A primeira taça serão derramadas chagas malignas sobre os adoradores da besta. A segunda taça, o mar inteiro é contaminado, toda a vida marinha irá morrer. Na terceira taça, os rios e as fontes de água doce são contaminados pelo sangue derramado. Isso será um castigo para a humanidade, pelo sangue derramado durante os séculos. Na quarta taça, aumento da temperatura do sol, queimarão os homens por causa da blasfêmia e de não se arrependerem. A quinta taça, virão trevas reais sobre o governo do anticristo. Aí virá a sexta taça, que diz que o rio Eufrates, ele se secará, e ali já será uma preparação para o confronto final, que será ali no Amagedon. Aí, na sétima taça, um grande terremoto sobre a terra. Esse terremoto, ele destruirá cidades, destruirá grandes montanhas, se transformarão em planícies. Será algo terrível. Neste momento, queridos irmãos, o anticristo convencerá juntamente com o seu exército infernal a maioria das nações do mundo. Essas nações, elas partirão para destruírem Israel, para destruírem o povo de Deus. Neste momento, quando o povo de Deus estiver acuado, quando achar que tudo está perdido, aparecerá no céu o Filho de Deus, juntamente com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que ele descerá sobre o monte das oliveiras se fenderá, a nova Jerusalém descerá, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E diz, com a sua voz, o Senhor e Salvador Jesus Cristo destruirá todo o inimigo do povo de Deus. O falso profeta e o anticristo já serão lançados no lago de fogo, aleluia. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo estabelecerá na terra o seu reino milenar, com a sua igreja e todos aqueles que vieram da grande tribulação. E viveremos na terra 1000 anos de paz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o governo, queridos irmãos, desse 1000 anos será o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, louvado seja o nome do Senhor. O governo será o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estaremos lá para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem assim crê, irmãos? Aleluia. Que nós venhamos estar firmes, irmãos, porque brevemente Jesus vai voltar. Esse tempo da grande tribulação, nós estaremos com Jesus lá na glória. Não sofreremos, irmãos. Aleluia. E quando voltaremos para julgar as nações. Aleluia. E para governarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, pastor. Glória a Deus. Aleluia.